Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É um prazer recebê-lo e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem mais técnico, beleza? Antes eu queria que vocês elogiassem aqui o meu bracinho articulado para o microfone. Eu tô achando bem legal, depois eu comento mais sobre ele, mas enfim, vamos lá. Hoje não é um tema tão polêmico, hoje é um tema na verdade bem técnico, como eu adiantei. Eu queria falar sobre revelia e especialmente sobre revelia da Fazenda Pública, beleza? Porque foi um tema muito caro para mim numa prova muito recente que eu fiz, que eu tinha quase certeza de que eu tinha acertado aquela questão, mas eu não acertei. E eu estudei, eu queria comentar um pouco sobre ela com vocês, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, conceituar o que é Fazenda Pública e o que é revelia. Aqui é claro, isso aqui não é aula, tá? Isso aqui é só uma pílulazinha ali, uma forma mais simplificada de explicar para vocês. Mas Fazenda Pública, a gente sempre pensa ali em dinheiro público. Durante o governo Bolsonaro a gente teve o Ministério da Economia. Foi uma grande inovação, porque a gente sempre teve historicamente o Ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda. Foi o que voltou agora com o governo Lula. A gente não tem o Ministro da Economia. O Haddad não é o Ministro da Economia. Ele é o Ministro da Fazenda. Em termos reais é quase a mesma coisa, mas não é, tá? É mais limitado. Por que é Ministro da Fazenda? Porque diz respeito à arrecadação, a recolher dinheiro. E Fazenda Pública é exatamente isso, galera, tá? É cuidar do dinheiro público. Então, quando a gente fala que a Fazenda Pública está ali litigando, a gente quer dizer, na verdade, que é um órgão da administração pública que tem dinheiro público no bolso e que está ali representando interesse público. Tudo que é administração pública é Fazenda Pública? Não. Quer um exemplo? As estatais. A estatal, via de regra, ela não é Fazenda Pública. Por quê? Porque ela está sob um regime ali de direito privado. Então, aqui a gente já mata a charada. Não vai ser Fazenda Pública quando a gente estiver diante ali de uma pessoa jurídica, de um órgão que é regido por direito privado. É uma pessoa jurídica de direito privado, beleza? Exemplo, Petrobras. Petrobras é o quê? É uma sociedade de economia mista. Tem dinheiro público? Tem. Mas também tem dinheiro particular. Banco do Brasil. É uma sociedade de economia mista. É isso mesmo, tem ações na bolsa. Tava tentando aqui lembrar. Faz tempo que eu não mexo com bolsa de valores, galera. Tava tentando aqui lembrar. Uma sociedade de economia mista. Ao contrário da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Não tem ali ações negociadas a mercado, apesar de ser uma empresa. E só um parênteses, tá? Isso aqui é um critério bem legal pra gente saber ali se vai ser um caso de perícia da Polícia Federal ou se vai ser um caso de perícia das polícias científicas do Estado. Mas enfim, voltando para o que a gente estava falando, estatais são um típico exemplo de instituições, pessoas, órgãos que não são Fazenda Pública. Tranquilo? E beleza, a gente já sabe o que é Fazenda Pública. E agora a gente precisa saber o que é revelia. Revelia nada mais é muito simples do que você foi licitado para participar de um processo e você não fez nada ali, não foi se defender, não tá nem aí. Isso é ser revel, entendeu? É deixar que aquele processo ali corra, rode do jeito que for rodar, sem você estando atuando, ficou horrível. Sem você estar atuando na sua defesa. Isso é ser revel. E quando a gente junta esses dois conceitos, que é Fazenda Pública e revelia, a gente tem uma série de peculiaridades. Por quê? Fazenda Pública, via de regra, é interesse público. E revelia é você não se defender. Então pensa aqui comigo, o que acontece quando a gente tem o interesse público não sendo defendido em juízo? Vão ter os mesmos efeitos de uma revelia ali entre particulares? É sobre isso que a gente quer conversar hoje, então vamos lá. Como que acontece quando é entre particulares? Quais são os efeitos? Isso aí é só você abrir o CPC, tá lá no capítulo, e aqui eu vou pegar minha colinha, porque eu nunca lembro de nada. Capítulo 8º, fala lá sobre revelia, lá no artigo 344. Basicamente, o efeito da revelia efeito material, aquilo que o autor alega vai ser considerado ali como verdade. Então, se eu chego contra fulano e digo, olha, o cara bateu no meu carro e escangalhou tudo, quebrou tudo. Se ele não se defender, vai ser tomado como verdade. De forma bem simplificada, lógico. E efeito processual é que, se ele não se defender, aquilo ali vai continuar rodando, vai
vai seguir o ritmo bonitinho do processo. Se ele aparecer um dia antes da sentença para se defender, ele vai pegar o processo daquele ponto em diante. O que ele foi revel anteriormente vai continuar sendo revel. Deu para entender? Ele não vai poder, tipo, passou a fase de contestação, a gente, sei lá, já tá ali na audiência, já tá na fase de sentença, e ele chega nessa fase. Sinto muito, mas o que aconteceu, aconteceu. Ele vai pegar o processo ali no bonde que tá, no nível que tá. Então a gente tem esses dois efeitos materiais, aquilo que se alega vai ser considerado verdade, e efeitos formais. Ele vai pegar o processo no bonde em que estiver. Isso acontece contra a fazenda pública? Não os dois efeitos, o material e o formal. Vamos lá. O efeito formal, a fazenda pública ela vai pegar ali o processo no estado em que se encontrar? Sim, isso aí já está pacificado, é assim jurisprudencialmente. A fazenda pública vai pegar o processo no bonde que estiver. Fui revel até determinada parte, mas meu procurador chegou, via de regra que meu advogado público chegou, vai me defender. Beleza, só que ele vai defender daquele ponto em diante. Agora, o outro efeito é mais complicado, porque é o efeito ali material da revelia. O efeito de tornar os fatos alegados pelo autor verdade. Acontece com a fazenda pública? Via de regra não, tá? Por que via de regra? Porque é a posição adotada pelos tribunais, adotada em prova, e foi a questão que eu defendi, só que estava errado. Por quê? Vamos lá, a gente vai conversar sobre isso agora, e esse aqui é o cerne do nosso ponto, que é o mais bacana. Quando a gente estuda interesse público lá em direito administrativo, isso aqui, aluno da primeira cadeira de direito administrativo vai saber explicar. A gente tem interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é basicamente o interesse público geral, que é defender ali o interesse de todo mundo, o interesse da soberania, o interesse dos povos, defender um bom serviço público, etc, etc. Em contramão, o interesse público secundário ele serve como meio para se assegurar o interesse público primário. Como assim? Vamos lá. O interesse público secundário, via de regra, ele está relacionado ali a questões patrimoniais. Por quê? Porque a administração, pessoal, só vai conseguir resolver, só vai conseguir fornecer um bom serviço se ela tiver dinheiro em caixa. Tudo é dinheiro, e não é porque o Estado é o Estado que vai ser diferente. O Estado precisa de dinheiro. O Estado, que eu falo, a administração pública, ela vai precisar de dinheiro para pagar o salário do policial, para fazer um transplante de coração pelo SUS, para pagar salário de professor, etc, etc. Vocês sabem disso muito mais do que eu. Como que ela vai pegar dinheiro? Ela vai imprimir dinheiro? Claro que não. Imprimir dinheiro, até criança sabe que não faz sentido. Se você dá R$1 milhão para todo mundo vai ter R$1 milhão e todo mundo vai passar fome do mesmo jeito. Então, ela tem que ter essa gestão patrimonial de forma muito eficiente. E nada mais é isso do que o interesse público secundário. Então, tem uma posição já, tanto pela doutrina, inclusive na doutrina quem defende isso, salvo engano, é o professor Marinoni, que ele diferencia. Quando a gente está falando de interesse público primário, de forma nenhuma, não vai gerar efeito material à revelia. Mas se a gente está falando ali de um efeito primário secundário, ou seja, relacionado a essa questão ali mais patrimonial, a gente pode sim ter esses efeitos gerados, esses efeitos da revelia, materialmente falando, gerados normalmente. Quer um exemplo? A gente tem julgado disso, e aqui de novo minha colinha, tá? Que eu não vou lembrar de número de jeito nenhum. A gente tem julgado do STJ. Do STJ, um RESP, é o 108.4745 de Minas, que dizia ali respeito a uma questão de impressoras e tudo mais do município, que ficou revel, e o que o autor alegou foi considerado como certo, porque o município não se defendeu. É claro que aqui, se você for ler ali a decisão, tem 1001 questões a mais, vai ter uma questão de que nem seria preciso se alegar a revelia material, porque pelas questões específicas ali do caso, mas é um julgado interessante do STJ que adota essa teoria
dos efeitos materiais da revelia quando a gente fala de efeitos de interesses secundários da administração pública. Mas, via de regra, a posição que é defendida, inclusive, pelas bancas de concurso, é de que não existe isso de revelia de efeitos materiais, gerando efeitos materiais para a fazenda pública, perdão, ia dizer para a administração pública, para a fazenda pública, ou seja, fazenda pública tá revel, não gera os efeitos materiais da revelia, beleza? Era sobre isso que eu queria falar. Eu espero que tenha sido claro para vocês, para eu não ficar aqui chovendo no molhado, ficar me repetindo. Mas se não ficou claro para vocês, se vocês têm alguma dúvida, só deixar aí nos comentários que eu tento explicar para vocês. Beleza? E é isso, eu espero que vocês gostem desta pílula de conhecimento. Eu quero fazer mais vídeos assim, até porque, que nem eu falei para vocês, eu estou mais focado agora em 2024 em realmente voltar para o mundo jurídico. Claro, eu vou continuar no mundo policial por um tempo, mas é o que eu estou realmente querendo, voltar para o mundo jurídico. Beleza? E este canal aqui serve como uma forma de me ajudar. Certinho, senhores? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não esqueça de curtir, comentar se tiver alguma coisa para comentar e me seguir aqui no canal. Beleza? Muito obrigado, cuide-se e tchau, tchau for now.